Fala galera, beleza? Professor Neno. Bom, recadinho rápido para você. Inscreva-se no canal, ative o sininho para você receber as nossas aulas, compartilhe com os seus amigos. Fechou? Então vamos lá. Na aula de hoje a gente vai falar de industrialização brasileira, um processo tardio, né? Vai acontecer praticamente 200 anos depois da industrialização na Europa. É um processo acelerado e desorganizado. Gerou, por exemplo, o êxodo rural, foi um dos fatores do êxodo rural, né? Esse que foi o mais importante fluxo migratório interno do Brasil. Mudou a cara do nosso país, né? Muita gente veio para a cidade, conseguiu emprego nas indústrias, muita gente não. Começa ali um processo de macrocefalia urbana, favelização. Tudo bem? O que seria indústria? Indústria é a transformação da matéria-prima em peças, ferramentas, equipamentos, máquinas, produtos para o consumo final. Beleza, pessoal? Para a gente falar da industrialização do Brasil, nós temos que falar das fases da industrialização do Brasil. Entre 1500 a 1808, nós chamamos da proibição da industrialização. Nesse período só se aceitava manufaturas da metrópole. Bom, é o que nós chamamos de período da indústria inexistente no Brasil. Entre 1808 a 1930, tem o início do processo de industrialização do Brasil com a abertura dos portos, chegadas de produtos da Inglaterra, mas aqui, pessoal, vai ser meio complicado pela falta ou pelo pequeno mercado consumidor que tinha no Brasil. Muito em virtude desse período, ou grande parte desse período, a gente ter como base a mão de obra escrava. Tá? A partir de 1850, começa a mudar esse cenário. 1850 a gente tem a chamada Lei Eusébio de Queiroz. A Lei Eusébio de Queiroz, pessoal, o que ela consistia? Ela falava no quê? Na proibição do tráfico negreiro. Então assim, começou a faltar mão de obra escrava no Brasil, né? E isso incentivou o processo imigratório. Muitos imigrantes vieram para o Brasil, sobretudo italianos, para trabalhar na cafeicultura e substituir a mão de obra escrava. Então começa a se fundamentar um mercado consumidor interno do Brasil. Tá? Aliado a isso, a própria abolição da escravatura em 1888, vai dinamizar o processo industrial do Brasil, que vai acontecer de forma intensa mesmo no governo de Vargas, entre 1930 e 1956. Pessoal, esse período aqui é o período que nós chamamos de Revolução Industrial Brasileira. Tá? O Vargas veio com uma política bastante nacionalista. Vamos lembrar que em 1929 teve a Grande Depressão Econômica, a maior crise do capitalismo mundial. Então muitos modelos de governos pós-crise de 29 vieram com essa política de proteção, essa política bastante nacionalista que permeou o governo de Getúlio Vargas. Tá? Getúlio Vargas adotou o modelo de substituição de importações. O que seria isso, professor? Produzir internamente para não comprar de fora, ou comprar de forma mínima, aquilo que era estritamente necessário. Tudo bem? Importante, pessoal, foi no governo de Getúlio Vargas que o Brasil, principalmente o Estado, começa a criar a indústria de base, tá? Como, por exemplo, a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, em 1941, tá? Também criou a Vale do Rio Doce, a Vale do Rio Doce que vai ser privatizada no início da década de 90 e ela vai se tornar aqui uma grande exportadora de minério de ferro. Ela foi criada em 1942. A própria Petrobras, em 1956, é criada no governo de Getúlio Vargas. Tá? Então Vargas ele dá uma grande atenção à política nacionalista, desenvolver a indústria interna brasileira. Tudo bem, pessoal? Bom, no governo do Vargas também vale ressaltar que ele institui a chamada lei de cotas, a lei dos 2% da imigração.
ou seja, ele também começa a restringir o processo imigratório para o Brasil. Legal? Bom, em 1956 até os dias de hoje a gente vai ter o deslanche industrial brasileiro, né? Principalmente no período de JK. A gente tem a chamada internacionalização da economia. Diferentemente de Vargas, o governo de Juscelino Kubitschek e também dos militares, eles incentivaram a vinda de multinacionais para o Brasil. Então assim, abriram as portas do Brasil para as indústrias de fora, as indústrias e as grandes multinacionais que chegaram no território brasileiro. Então o governo de JK ele se notabiliza ali, é importante a gente falar, né, no chamado plano de metas, 50 anos em 5, onde a gente tem um crescimento acelerado da indústria no Brasil. Os governos militares também vão investir muito na infraestrutura, tudo bem, pessoal? Então a gente vai falar agora um pouquinho sobre essas mudanças que vão ocorrer principalmente a partir de 1956, com essa internacionalização. Num primeiro momento aqui a gente vai falar sobre o capital utilizado, tá? Esse capital, então, capital utilizado. A gente caracteriza ele como um capital nacional. Esse capital nacional, pessoal, basicamente ele foi utilizado para montar essa infraestrutura, dar condições para que essas indústrias chegassem no Brasil. Tá? Infraestrutura como, professor? Rodovias, né, que foi a base aí do governo de JK, já com Vargas, mas intensificou no governo de JK. As grandes hidrelétricas que surgiram para o fornecimento de energia, principalmente nos governos militares, o próprio plano nuclear brasileiro, né, o programa nuclear do Brasil, tá? Então montar uma infraestrutura para que essas indústrias viessem para o Brasil e tivessem condições de produzir. Tudo bem? O capital privado nacional. Esse capital privado nacional, basicamente, ele foi utilizado para desenvolver a indústria de bens de consumo não duráveis. Dá um exemplo disso aí para mim, professor. Os alimentos, né? É um bem de consumo final que não é durável. As próprias bebidas, tá? O capital privado estrangeiro, esse aqui muito utilizado para as indústrias de bens de consumo duráveis. Indústrias de bens de consumo duráveis, que era o grande sonho do JK e posteriormente dos militares. Dá um maior exemplo aqui para vocês, seria o parque automobilístico, né? Que é o maior exemplo que eu posso dar para vocês. Legal, pessoal? Bom, com essa abertura econômica promovida pelo JK e pelos governos militares, muitas mudanças no espaço geográfico brasileiro. Então, mudanças significativas no espaço geográfico. Vamos lá. Bom, a gente destaca aqui alguns. Por exemplo, a criação de Brasília, ainda no governo de JK, tá? A criação da capital federal, quando o JK traz a capital federal para o então território de Goiás, né, o Distrito Federal, onde está localizado hoje, centralizando o poder político administrativo do Brasil, e a partir de Brasília surgiram muito as chamadas radiais, as rodovias federais que saem de Brasília se conectando com o norte, com o sul, com o leste e com o oeste do Brasil.
Tá? A gente pode destacar aqui também a SUFRAMA, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, em 1967, uma forma de ocupar e dinamizar a economia da região mais despovoada do Brasil, que é a região norte. A gente pode colocar aqui a própria SUDENE, Superintendência do Nordeste, Superintendência do Nordeste brasileiro, levando polos industriais para essas regiões também. Tá? A partir da década de 80, a gente vai ter a chamada década perdida no Brasil. Foi um período em que o Brasil passou por dificuldades econômicas intensas, né? Elevada inflação, perda de poder aquisitivo da população brasileira. Consequentemente, foi um período em que o brasileiro emigrou, muitos brasileiros saíram do Brasil em busca de oportunidades em outros países, citando como exemplo aqui os Estados Unidos, grande parte da Europa Ocidental, o Japão. Muitos brasileiros emigraram para o Japão nesse período, né, buscando oportunidades naquele país. E aí, pessoal, a partir da década de 90, a gente vai começar no Brasil, de forma muito mais intensa, já no governo de Fernando Collor de Mello, um processo do neoliberalismo, né? O neoliberalismo que vai chegar aqui intensamente o processo de privatizações no país. Então, assim, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco, depois o próprio Fernando Henrique Cardoso vão incentivar as privatizações, ou seja, uma participação cada vez maior da empresa privada e cada vez menor do Estado na economia. Isso vai levar a um processo chamado de descentralização industrial, que é o tema da nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês e até a próxima.